boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. São muito bem-vindos todos vocês que nos assistem pelo YouTube, que amam a palavra de Deus. Que bom ter vocês conosco. Quero que você saiba que nós podemos orar pelos seus pedidos de oração. Você pode ligar para 32836047 no Rio de Janeiro, falar com a secretária de nossa igreja. Você pode compartilhar seus motivos de pedidos e de gratidões com relação às orações que nós fazemos aqui, e nós estaremos orando por você também. Nós estaremos orando hoje pelos aniversariantes Marta, Gabriel, Roberta e o aniversário de casamento de Edna e Ivan. Estaremos orando por alguns enfermos, orando pelo pastor Noélio, que está doente de Covid. Esses primeiros que eu estarei lendo, todos eles estão acometidos de Covid. Vamos orar pelo pastor Noélio, pelo Fernando, pela Sandra, que está em recuperação, Heraldo, em recuperação também de Covid. Nós vamos orar pela família do Marcelo, pastor de jovens. Ele perdeu há 2 semanas atrás seu papai de Covid e hoje perdeu a sua mãe também de Covid. Outras pessoas da sua família estão acometidas. Vamos orar por ele, consolação e cura. Vamos estar orando pela Juliana, pela Rejane, pela Marilac, pelo Agnello, com outras enfermidades, pelo Antônio, pela Janice, pela Márcia Menezes. E vamos estar orando pela Edna Vieira, que também está enferma. Pedir a consolação para os familiares do Rodrigo, sobrinho da Márcia, do George, tio da Priscila e do Vitor. Pedir pela família do seu Valentim e do pastor Erundino. O casal Joel e Andréia pede que nós oremos pela sua filha Ana Clara. Vamos orar pelos governantes do nosso país, vamos orar pelos profissionais de saúde, orar pelos pastores, missionários e também por aqueles que são mais vulneráveis. Pedir a Deus pela vacinação no nosso país. Nós já estamos com mais de 27 milhões de pessoas vacinadas. Que bom! Somos o 5º país no mundo com maior número absoluto de vacinas. Vamos estar orando também e contribuindo. Quero convidar vocês para fazer parte de um trabalho que estamos realizando, que é um trabalho para ajudar famílias que estão passando necessidades nesse tempo. O entorno da nossa Igreja Batista da Freguesia tem comunidades, tem famílias até não da comunidade também, que estão passando momentos difíceis, falta de alimentos. Então nós estamos preparando e distribuindo cestas de alimento. Essas cestas são adquiridas pelo valor de R$ 57,00, uma cesta muito boa, com vários elementos. Só arroz são 5 quilos, então um trabalho bem estruturado. E se você sentir desejo no seu coração de contribuir com essa cesta de alimentos, você pode depositar na conta Itaú. Aí embaixo você vai ver a agência e a conta corrente, e esses R$ 50,00 que você possa depositar serão mais uma família atendida com uma cesta de alimentação que vai supri-los por um bom tempo. Faça isso. Certamente Deus vai abençoar você. Nós agradecemos muito, damos graças a Deus pelos dizimistas da nossa igreja, fiéis dizimistas, aqueles que contribuem com fidelidade. Isso tem permitido que nós façamos ações sociais, que nós façamos as contribuições para missões nacionais e mundiais, que todas as obrigações da igreja sejam saudadas. Você tem sido a demonstração prática da fidelidade de Deus para com a nossa igreja. Deus abençoe você. Ok, vamos então orar e vamos ter hoje o nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos estudando o livro de Joel, um livro muito interessante e que tem links muito fortes com a realidade que nós estamos vivendo. Podemos observar a nossa realidade observando as ocorrências também lá em Joel. Ok? Vamos orar então. Feche seus olhos. Vamos lá.
Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa esses queridos que estão partilhando conosco, compartilhando esse estudo bíblico, Senhor. Que eles possam ser ricamente abençoados, eles e suas famílias. Peço a tua unção para trazer um estudo segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que nós estamos com o nosso Oração em Ação, quarta, quinta e sexta às 19h30, e no domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã pelo Zoom, às 10h30 nosso culto matinal pelo YouTube, às 15 horas Escola Bíblica Dominical Kids para as nossas crianças, às 15 horas pelo Zoom também, e às 19h30 no domingo o nosso culto é em família pelo YouTube. Hoje nós estaremos iniciando o capítulo 2 do livro de Joel. Lembre-se que esse livro trata-se de um dos livros do Velho Testamento, chamado dos profetas menores, porque escreveram livros menores, mas não com menor importância. E esse livro está tratando de algo que acontece ou aconteceu cerca de 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, lá na região da Palestina, lá no Reino de Judá. Uma grande ou uma sequência de grandes nuvens de gafanhotos atacaram aquela região. Muitos bilhões de gafanhotos. E esse texto vai nos mostrando essa nuvem de gafanhotos, este fato real acontecido, ganhando 3 significados, e nós vamos estar observando aqui. Vamos lá, pense nisso agora, uma grande nuvem de gafanhotos atacando uma grande região, consumindo tudo o que estava plantado naquela terra, arrancando até mesmo a casca dos galhos das árvores, assolando todo lugar, secando tudo, com isso provocando incêndios, porque tudo ficava seco, fácil de inflamar numa região tão quente, tão seca. Vamos ver o que está acontecendo aqui no capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 11. Vamos lá. Diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. O dia da obscuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vêm saltando pelo cimo dos montes, crepitando com chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas portas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial.
porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem pode suportar? Ok? O texto tem detalhes da descrição da invasão das nuvens de gafanhotos, né? Como nós vimos lá no início, no capítulo 1. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para a situação que eu já havia apontado na outra vez, mas quero trazer de novo. Embora seja um fato, embora seja um acontecimento físico real, a invasão de gafanhotos, nós temos indícios em todo esse tempo da descrição da nuvem de gafanhotos, da maneira como são descritas, nos termos utilizados aqui, como o dia do Senhor, que essa invasão está sendo percebida pelo profeta com três representações diferentes. Uma, a nuvem de gafanhotos era física, e os gafanhotos estavam realmente assolando a terra, comendo todas as plantas, destruindo também as criações, porque não havia alimento mais para os animais que eram atormentados pelos gafanhotos. Essa é uma das dinâmicas perceptíveis. A segunda dinâmica perceptível era que aquelas nuvens de gafanhotos, da maneira que são descritas, estavam representando invasões de povos inimigos, como sendo um castigo de Deus pelo pecado do povo, principalmente se referindo aos assírios e aos caldeus. Aqui nós estamos no ano em torno de 800 e pouco antes de Cristo, e você sabe que aquela região e a Judá, aquele povo, foi invadido pelos caldeus realmente depois, e foi invadido pelos babilônios, né? Que lá pelo ano 560 antes de Cristo tomaram 580, 560, tomaram aquela região e levaram cativos os mais valorosos cidadãos de Judá. Levaram os jovens, levaram os intelectuais, levaram a elite e deixaram o povo mais simples para trás. Então, nós percebemos muito claramente aqui a dimensão física e presente daquele fato da invasão de gafanhotos, mas também a representação de um exército que estaria invadindo Judá como vara de castigo do Senhor, como realmente aconteceu lá pelo ano 586 antes de Cristo. E uma terceira dimensão. Sempre que houver aqui a citação, assim será no dia do Senhor, então está se referindo também ao juízo final, ao juízo de Deus no tempo da segunda vinda de Cristo. Sempre que houver essa alusão apontando para o futuro, chamando o dia do Senhor, certamente a Bíblia estará apontando para o julgamento de Deus, Mas há uma coisa que une essas três dimensões. Tanto a invasão de gafanhotos, como a invasão dos assírios ou dos caldeus, como a vinda dos exércitos de Deus para o julgamento final, todas elas são colocadas aqui como vara de castigo de Deus pelo pecado do povo. Então, é muito importante que nós tenhamos percepção e compreendamos o que Deus está mostrando aqui através do profeta. A importância de uma busca de santidade para a vida, de viver a vontade de Deus. Estar devastado pelo pecado significa estar longe de Deus e, logicamente, sujeito ao castigo de Deus. Ok? Mas vamos ao versículo 1 do capítulo 2, como lemos, e vendo alguns pontos muito importantes. Diz assim: tocai a trombeta
em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Muito bem, como vocês sabem, o Monte Sião era o monte, é o monte, né? Ele está lá, mas era naquele tempo um monte que abrigava o templo do povo de Deus. Ali se reunia o povo de Deus. Ali estava representada a própria presença de Deus. Ali estava representado o local de reunião do povo de Deus. Muito bem. E quando o texto diz tocai a trombeta em Sião, está se referindo a uma trombeta do povo hebreu que se chama shofar. É uma longa trombeta que também esse termo shofar não está só ligado à trombeta, mas está ligado com a palavra doçura, suavidade, porque era um som agradável, doce de se ouvir. Então, o shofar está dizendo assim, olha, tocai o shofar de Sião, ou seja, o shofar do local em que o povo está reunido em torno de Deus. Se trouxermos isto para os dias de hoje, o que está sendo dito é que toque a trombeta do povo de Deus, que o povo de Deus avise ao resto da humanidade. É isso que significa isso aqui. Esse aviso de que o Senhor está voltando, de que o Senhor está vindo e de que aquela invasão tratava-se de uma disciplina de Deus, isso deveria ser divulgado pelo povo de Deus, isto deve ser divulgado pelo povo de Deus. Cabe ao povo de Deus divulgar o amor de Deus e divulgar o juízo de Deus. O juízo de Deus também cabe ao povo de Deus avisar, para que haja arrependimento no meio das nações. Então tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. A voz de rebate é alarme. Que o povo de Deus seja o que às vezes a Bíblia chama de o atalaia, ou seja, o vigia que tudo vê e avisa quando vier o inimigo. Isto cabe àquele povo que está em Sião, ou seja, o povo de Deus, o povo do templo, hoje em dia o povo da igreja de Cristo. É a graça de Deus em nós, é a graça de Deus através de nós, é o aviso de Deus para nós, e é o aviso de Deus através de nós. É o povo de Deus, aquele que está incumbido de avisar as nações sobre o juízo de Deus, sobre a vontade de Deus e sobre o amor de Deus. O texto continua que diz assim, porque o dia do Senhor vem e já está próximo, e já está próximo. É interessante a gente observar isso, observar que isto cabe ao povo de Deus. Versículo 2 diz, o dia da escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande, poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Começa aqui uma descrição da aproximação da grande nuvem de gafanhotos, que estava assolando aquela terra. Chegava o ponto de escurecer o sol, trazer trevas sobre a face da terra. Realmente, isso já foi comprovado em outras situações de invasão de gafanhotos, nuvens às vezes tão grandes e muitas vezes lá naquela região mesmo da Palestina. É interessante que houve, já comentei, creio com vocês, invasões registradas historicamente no século XIX naquela região, por exemplo, em que havia bilhões de gafanhotos, E os estragos que aqui são apresentados foram constatados historicamente, em história recente, século XIX, ali naquele lugar. E realmente são tantos que são capazes de, quando vão chegando, voando, escurecer, barrar a entrada do sol.
Só há um detalhe importante aqui. Lembre-se que quando nós vemos as previsões apocalípticas quanto à volta de Cristo e o julgamento de Deus, também fala no escurecimento do sol, nas trevas, né? E aí nós fazemos aqui um paralelo, né? Esse escurecimento também é uma alusão a tempos escatológicos, juízo final. Versículo 3: à frente dele, ou seja, desta nuvem de gafanhotos, ou deste povo, como aqui é chamado, esta grande nuvem, este grande povo, aqui se referindo aos gafanhotos, à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Interessante que ele vai falar que à frente aquele grande enxame de gafanhotos se encontra terras como se fossem o jardim do Éden, tudo está verde, tudo está frutificando, mas quando aquele exército passa, tudo é destruído e assolado, sempre pensando, fazendo pensamentos e referências às três situações: gafanhotos, exército de inimigos, ou exército do juízo de Deus, juízo final. Então, há as três representações todo o tempo. E aí vai dizer assim: a sua aparência, versículo 4, é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Interessante observar o seguinte: aqui a aparência de cavalos, então você pensa, mas gafanhotos, mas há gafanhotos cuja aparência da sua cabeça realmente parece a aparência de um cavalo. Há determinados gafanhotos que são chamados pelos alemães, pelo povo alemão, como cavalo do feno, ou seja, cavalo da palha, porque ele vem e vai destruindo até mesmo a palha do chão, e a cabeça dele é como parece uma cabeça de cavalo. Há determinados termos de alguns povos que chamam os gafanhotos de cavalo do feno, cavalo da palha. Versículo 5, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho, ou seja, devoram o lixinho, a palha que está posta no chão, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Duas alusões também: estrondeando como carros. Muitos dos povos que, por exemplo, dos povos cananeus, quando o povo de Deus invadiu aquela região na sua terra prometida e tomou a terra prometida, há descrições de batalhas entre os hebreus e os povos cananeus que falam no estrondo ou no barulho ensurdecedor dos carros de combate, dos carros de ferro, né? Porque realmente os carros de combate, em grande número, nas batalhas campais que havia, faziam um grande barulho. E os gafanhotos, quando fazem a sua devastação nas terras, as suas mandíbulas, imaginem bilhões de mandíbulas de insetos roendo ao mesmo tempo, e há um grande barulho mesmo, que parece o deslocamento de carros, né? Não estou me referindo aos carros de motores a explosão, mas carros, carroças, como se fossem assim carroças, né? Aqueles barulhos. E aqui ele vai falar também no crepitar. O crepitar é aquele barulho que, quando você vê alguns galhos queimando, crepita o fogo, estalam, e é o mesmo barulho que fazem os gafanhotos. Eles crepitam, eles vão destruindo e vão crepitando. Então, todo o tempo nós temos aqui alusões ao fato histórico da nuvem de gafanhotos e as profecias com relação a invasões, seja dos assírios e caldeus, seja do exército do juízo de Deus em tempos escatológicos, né? Versículo 6, diante deles
tremem os povos e todos os rostos empalidecem. Eles correm como valentes, olha, novamente, parecem gafanhotos, parecem soldados, parecem cavalos, parecem homens. Correm como valentes, ou seja, como homens corajosos, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Esse ataque massivo dos gafanhotos tem um grande paralelo com as técnicas de ataque massivo daqueles povos inimigos do povo de Deus, tanto dos assírios como dos caldeus. Se vocês já viram alguma filmagem daqueles grandes exércitos de infantaria, de cavalaria, de lanceiros, de arqueiros que vão caminhando e vão invadindo tudo, como uma nuvem de gafanhotos também o faz. E os gafanhotos nada pode barrá-los, nem janelas, nem muros. E os povos antigos também, havia muitas cidades fortificadas naquela região, cidades fortificadas ali na Palestina, mas os assírios e os caldeus tinham suas técnicas, tanto para escalar os muros, às vezes construindo rampas de terra imensas para transpor os muros. Então há um paralelo entre os gafanhotos que sobem os muros com a maior facilidade e aqueles exércitos que subiriam os muros também. Outra questão, quando ele fala andando sobre os muros, tanto podemos interpretar a subida pelas paredes como andar sobre eles. Os muros das cidades fortificadas naquele tempo eram tão largos que havia casas, às vezes, sobre os muros, havia uma estrada sobre os muros para que se deslocasse ali algum veículo naquela época. Então, isso faz todo sentido, tanto como gafanhotos, como um exército que faça um ataque. Versículo 8, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Versículo 9, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas e entram como ladrão. Quando a vara de castigo de Deus se dá sobre um povo, não adianta fechar a janela, não adianta fechar a porta, não adianta construir muros. Nada pode deter o castigo de Deus quando um povo se entrega a uma vida pecaminosa. E é interessante observar que aqui isso tudo vai ficando muito claro, e há uma visão muito óbvia da gravidade do castigo de Deus contra o pecado. Não só da gravidade, mas nós vamos vendo também a iminência do castigo de Deus. Cedo vem esse castigo, porque Deus não se deixa escarnecer. Ainda que Deus castigue o povo, tem uma vara de castigo, lembre que quando um pai que ama, uma mãe que ama, dá uma palmada no filho, não dá uma palmada pelo prazer de fazer sofrer, mas dá uma palmada para que aquele filho possa refletir e se arrepender. Essa é a função da palmada, né? Que haja reflexão e arrependimento e aprendizado e, consequentemente, mudança. Então nós vamos vendo essa visão profética aqui todo o tempo, né? Todo o tempo. Você sabe que existe duas correntes para encarar Deus com relação à criação da humanidade. Uma é o deísmo e a outra é o teísmo. O deísmo defenderia que Deus criou e deixou correr, deixa a vida me levar, ele não interfere na humanidade. E o teísmo é uma corrente, que é a corrente que nós aceitamos, de que Deus é o Criador e que Deus continua agindo para o benefício da humanidade. E um pai que haja para o benefício do seu filho nem sempre diz sim, às vezes diz não, nem sempre é sorrisos, às vezes é também chamar atenção, às vezes é castigar,
Às vezes é castigar para que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem não se perca. E aqui nós estamos vendo uma demonstração do teísmo, que é a visão do Deus que cria, mas que acompanha e que conduz, e que é ainda um Deus que sempre age na vida. E aqui nós estamos vendo a ação de Deus. Versículo 10: diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Novamente nós temos a figura da nuvem de gafanhotos que abala a terra, que treme a terra, é uma invasão brutal e que faz um paralelo muito claro com o Apocalipse. O Apocalipse vai estar nos mostrando a crise dos astros, da luz, do céu. Então esta crise do escurecimento, do tremor da terra, dos céus que se abalam, do sol e da lua que escurecem, estão num grande paralelo entre a figura da nuvem de gafanhotos e a figura dos acontecimentos apocalípticos. Versículo 11 finalmente vai dizer: o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Interessante. Diante desse exército ali, neste caso, seja dos gafanhotos, seja dos caldeus, seja do juízo final, quem está à frente dele é o Senhor. Não é uma situação casual, sem nenhum propósito, mas é o Senhor que permite, é o Senhor que conduz para que haja o despertamento do povo que se afastou de Deus, que teve a sua sensibilidade a Deus embrutecida. Interessante você observar também, em muitas situações aqui, em outros textos, nós não teríamos agora a possibilidade de ir até esses outros textos pelo tempo que temos. Nós vamos encontrar aquele povo de Judá, muitas vezes indo ao templo, fazendo seus ritos religiosos, mas sem nenhum sentimento. A visão deles, e aqui nós vemos isso no capítulo 2, no versículo 1, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate em meu santo monte. Ou seja, o papel é da igreja. Por que ele está dizendo isso? Olha, vocês façam isso, rebatam, vocês digam, avisem o povo do juízo, do amor de Deus, façam isso. Essa exortação que está sendo feita aqui pelo profeta, porque eles pensavam que eles estariam seguros enquanto o templo estivesse lá em Monte Sião. Eles viam no templo praticamente um amuleto, um objeto de idolatria. Acha, se há templo e se nós fazemos culto aqui dentro desse templo, então nós estamos seguros, não haverá invasão, nem de gafanhotos, nem de assírios, nem de caldeus, não vai haver invasão, porque nós estamos no templo. E a verdade não é essa, porque o que Deus cobrava deles era uma adoração sincera, era uma devoção sincera, era uma vida de santidade. Não fosse assim, não estaria havendo toda essa assolação naquela terra como vara de castigo de Deus para despertar o povo. Nós não temos podido estar no templo, mas isso nunca significaria, se pudéssemos, que poderíamos descuidar da nossa santidade. Não, estou no templo, então não me preocupo com a minha santidade. Não, porque o templo do Espírito Santo somos nós, sou eu, é você. Temos que continuar cuidando do louvor a Deus, cuidando da comunhão entre nós, cuidando da santidade, cuidando da adoração, porque o templo somos nós e o Senhor habita em nós. Não deixamos de ter um link com Deus porque não podemos ir no templo. Nada disso, nada disso. Continuamos em comunhão com o nosso Deus, continuamos ouvindo a voz de Deus na nossa vida. Fecha-se aqui o texto que estamos lendo hoje. Versículo 11 diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército. O exército é de Deus,
né? Mesmo que seja um exército inimigo aqui, está sendo conduzido por Deus como vara de castigo. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Olha que alusão clara aos tempos do juízo de Deus na segunda vinda de Cristo. Apocalipse. Quem o poderá suportar? Muito bem. Descrito esse castigo tão terrível, descrita essa situação que ninguém pode suportar, descrito que é parte da própria função da igreja ser aquele atalaia que avisa ao mundo tanto do amor quanto do juízo de Deus, que virá agora. Agora virá o momento da misericórdia do Senhor. É como aquele pai que deu uma palmada, doeu, houve choro, mas agora chega a hora deste pai acolher o filho nos braços. Dada a lição, acolher o filho nos braços, o filho arrependido. Na próxima semana, nós vamos ver a misericórdia do Senhor, a chamada de Deus ao arrependimento. Ok? Nós estaremos juntos na próxima quarta-feira, no Oração e Ação Estudo Bíblico, vendo a partir do versículo 12 do capítulo 2 de Joel. Vamos orar agora, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus sobre todos aqueles pedidos que foram apresentados aqui no início do nosso programa dessa noite. Feche seus olhos. Pense nos seus amigos, nos seus parentes, naqueles seus amigos que precisam de oração nesse momento. Ore comigo, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Obrigado porque estamos vivos, Pai, vivos, desfrutando de saúde. Esquecemos que isso é uma grande bênção. Senhor Deus, queremos suplicar agora que o Senhor abençoe os aniversariantes, aqueles que fazem aniversário de casamento, abençoa as famílias, os casamentos, Pai. Queremos suplicar, Senhor, a tua bênção, que se manifeste o teu poder com cura, Senhor, em tantos lares em que pessoas estão doentes. Tem misericórdia, Senhor. Nós reconhecemos a tua soberania. Te amamos e amaremos sempre em todas as situações. Teu Filho nos avisou que no mundo teríamos aflições, mas queremos te suplicar, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, suplico a tua bênção sobre todos esses que nós pedimos aqui, Senhor. Traz cura, conforto, paz a todos os corações, Senhor, eu te suplico. Suplico também, Senhor, conforto e consolação para aqueles que perderam seus entes queridos. Tem misericórdia, Senhor. Traz consolação e traz salvação também, porque nesse momento de fragilidade, Senhor, é um momento de quebrantar o coração e conhecer e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, Pai. Pai de amor, suplico as tuas bênçãos sobre os nossos governantes. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso Brasil. Pai, salva o Brasil, Senhor, eu te suplico. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Restaura o Brasil, eu te peço. Abençoa os governantes, corrige os maus governantes, eu te peço. Senhor, com essa mesma vara de castigo que o Senhor assolou o teu povo, Senhor, buscando mudança e arrependimento, que a tua vara de castigo também, Senhor, por amor, possa ser usada para transformar maus em bons, arrogantes em arrependidos, Senhor, infiéis em fiéis. Tem misericórdia. Senhor Deus, suplico que o Senhor abençoe pastores, abençoe missionários espalhados por esse mundão, com decisões, com vivências tão difíceis. Abençoa o Senhor, fortalece-os, cuida deles. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde, abençoa os mais vulneráveis também, Senhor. Nós estamos completamente dependentes de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito traga discernimento às nossas mentes e ao nosso coração, para compreender a Tua mensagem, o que Tu tens a nos dizer neste tempo, Pai.
que nós saiamos daqui com corações sábios. Suplicando a tua misericórdia, proteção, graça e bondade, Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que bom reencontrá-los, que Deus lhes abençoe, leiam a Bíblia, orem, quebrantem-se diante do Senhor, porque, como diz a Bíblia, perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Nos veremos amanhã no Oração e Ação Jovem. Até lá!